Eu sou o professor Marcelo Matias Pereira, sou juiz de Direito no Estado de São Paulo, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, professor desta universidade e da Universidade Paulista Unip na cadeira de Direito Penal. Hoje vamos tratar das teorias e das formas da omissão, das teorias do resultado, do nexo de causalidade e do problema relacionado com causas. As formas da conduta são duas, ou seja, a ação e omissão. Em razão disto, temos os crimes comissivos, que são praticados através de uma ação. Os crimes omissivos são praticados por uma omissão. E os crimes omissivos impróprios, os quais, em regra, são praticados por uma ação e impropriamente por uma omissão. O homicídio, em regra, por exemplo, é praticado por uma ação, mas pode ser praticado por uma omissão. Se assim ocorrer, teremos um crime omissivo impróprio. Esses crimes também são chamados de omissivos por comissão, já que são tipicamente comissivos, que podem ser praticados mediante uma omissão. Podemos citar o exemplo da mãe que deixa de alimentar o seu filho, permitindo que ele morra de inanição. Neste caso, a mãe se omitiu quando tinha o dever de agir, dando causa ao resultado, morte de seu filho, praticando assim um homicídio. Observe-se que o homicídio, em regra, é praticado por uma ação. Ocorre que, neste caso específico, foi cometido por uma omissão. Vale dizer, um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Existem teorias sobre a omissão. Entre elas, podemos mencionar a teoria naturalística. Segundo esta teoria, a omissão pode causar um resultado previsto como crime. Para esta teoria, a omissão não é considerada uma mera inatividade, mas uma forma de comportamento positivo, pois quem se omite faz alguma coisa diversa da que deveria ter feito, dando causa, assim, a um resultado lesivo. Assim, no caso da omissão de socorro, com o resultado morte, pela teoria naturalista, o omitente seria responsabilizado por ter causado o resultado. Ora, é inegável que sua responsabilidade não decorre do fato de ter provocado o resultado, mas de não ter impedido que o resultado ocorresse. Irrefutáveis, portanto, as críticas que incidem sobre esta teoria naturalística. Segundo a teoria normativa, a omissão consiste em não fazer alguma coisa, ou seja, na abstenção de um movimento, na inatividade. Por isso, quem nada faz, nada pode causar. De sorte que a omissão só terá relevância para o direito penal se existir uma norma determinando um comportamento. Assim, constatando-se que o sujeito deixou de realizar um comportamento exigido pela norma, descumprindo o seu dever jurídico de agir, a omissão terá relevância penal. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, quando trata da omissão penalmente relevante, que mais adiante será estudada por nós. Desse modo, o pressuposto do dever jurídico de agir é a possibilidade de realização da conduta. A essência da omissão penalmente relevante
reside no fato do agente ter deixado de fazer aquilo que deveria ter sido feito, e não simplesmente na inércia ou na realização de conduta diversa. O que importa, pois, não é o comportamento negativo ou diverso, mas a conduta omitida, sobre a qual recaem os juízos de ilicitude e de culpabilidade. Assim sendo, como forma de omissão, temos crimes omissivos próprios ou puros, que são aqueles que se concretizam com a simples conduta negativa do sujeito, independentemente da produção de um resultado. Estes crimes são por omissão, vale dizer, não há qualquer resultado naturalístico. A norma implicitamente determina um comportamento positivo. Por exemplo, a omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Determina que se preste socorro à pessoa nas condições previstas no tipo penal. Ao contrário dos crimes comissivos, em que há previsão de um resultado, para o qual contribui o agente para a sua ocorrência. É importante frisar que, se da omissão de socorro decorre o resultado morte, o agente responderá pela omissão de socorro com a pena aumentada em razão do resultado morte. Mas, se não tinha o dever de agir, nunca será responsabilizado diretamente pelo resultado morte, vale dizer, pelo homicídio. Como se vê, o agente nos crimes omissivos puros será sempre punido e responsabilizado pela omissão, e não diretamente por eventual resultado que dela tenha decorrido. Já nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, a punibilidade do agente decorre do fato do sujeito não ter evitado a produção de um resultado, quando era obrigado a evitá-lo. Neste caso, a norma considera o omitente um garantidor, que tinha o dever de impedir o resultado, sendo que a omissão corresponde valorativamente à realização do tipo legal por meio de uma ação. Para que o sujeito responda por crime comissivo por omissão, é necessário que tenha o dever jurídico de impedir o resultado. Esse dever jurídico vem delimitado no artigo 13, parágrafo 2º, que será estudado no momento oportuno. É importante ressaltar ainda que, ocorrendo a hipótese de caso fortuito ou de força maior, não haverá sequer tipicidade, pois, de acordo com a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa fazem parte da conduta, constituindo elementos do tipo penal. Assim, a conduta só será típica, e vejam, recordem, o crime é um fato típico e antijurídico, quando dolosa ou culposa. No caso fortuito e na força maior, embora presente o nexo causal, não há dolo nem culpa. Consequentemente, não há crime por absoluta ausência de conduta dolosa ou culposa, sendo fato atípico do ponto de vista jurídico penal. O resultado é a alteração do mundo exterior, provocada pela conduta humana,
Portanto, num homicídio, os golpes de faca constituem a conduta, mas a modificação do mundo exterior, causada por ela, é o resultado, morte da vítima. É por isso que o resultado não se enquadra no campo da conduta. Existem algumas teorias do resultado que devem ser estudadas por nós. A primeira teoria é a teoria naturalista. Segundo esta teoria, o resultado é a modificação do mundo exterior provocada pelo comportamento humano. A morte no homicídio, a perda do patrimônio no furto, etc. O que se leva em consideração é a relação entre a conduta e o resultado, não importando sua análise do ponto de vista da norma jurídica. Para esta corrente, há crime sem resultado naturalístico, pois existem infrações penais que não produzem qualquer modificação no mundo exterior. Assim, de acordo com os resultados, as infrações podem ser materiais, formais e de mera conduta. Isso é importante. Não se esqueçam, as infrações podem ser classificadas em materiais, formais e de mera conduta. Vamos a cada uma delas. São considerados crimes materiais aqueles que se consumam com a produção de um resultado naturalístico, como, por exemplo, o homicídio, que só se consuma com a morte da vítima. São conceituados como crimes formais aqueles que se consumam independente da produção de um resultado naturalístico. Muito embora seja possível a verificação deste resultado, nos crimes formais, a lei não exige a sua ocorrência para a consumação do crime. Como, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, artigo 159 do nosso Código Penal, que se consuma com a simples privação da liberdade de locomoção da vítima, com a finalidade de obtenção de uma vantagem econômica, sendo aí irrelevante o recebimento desta importância, desta vantagem econômica, o qual, se ocorrer, será um plus, ou seja, algo mais, além do exigido pelo tipo penal para sua consumação. E isto, doutrinariamente, é conhecido como exaurimento do crime. Temos ainda os crimes de mera conduta, cujo próprio nome já conceitua esta infração. São aqueles em que o tipo penal não prevê qualquer tipo de resultado naturalístico. Vale dizer, não é possível a ocorrência de um resultado. Esses são só conduta, ou seja, mera conduta, como é o caso da violação de domicílio, o artigo 150, por exemplo, do nosso Código Penal, a desobediência, artigo 330 do nosso Código Penal. Ainda dentro das teorias do resultado, precisamos lembrar da teoria jurídica ou normativa. Segundo esta teoria, o resultado da conduta é lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico protegido pela norma penal. Deste modo, todo crime necessariamente deve produzir um resultado lesivo a um interesse jurídico
protegido pela norma penal. Ora, o artigo 13 do nosso Código Penal preceitua que o resultado de que depende a existência do crime, vale dizer que os crimes dependem de um resultado para a sua existência. Contudo, como vimos, há crimes que não possuem resultado naturalístico, ou seja, os de mera conduta, ou que dele não depende a sua consumação, como os formais. Como então compatibilizar estes com a regra do artigo 13 do nosso Código Penal? É simples, é necessário buscar-se um conceito jurídico ou normativo de resultado, de modo a se evitar a incompatibilidade entre os delitos em que não se exige ou não provocam modificação no mundo exterior. Vale dizer, não há resultado ou não se exige o resultado para a sua consumação, que são os crimes formais e de mera conduta. E o disposto, efetivamente, neste artigo. Deste modo, o resultado deve ser entendido como lesão ou perigo de lesão a um interesse protegido pela norma penal. Esta é a posição de Mirabete, em desacordo com Damásio, que entende que, na verdade, o que não existe é infração sem evento jurídico, consistente no dano efetivo ou potencial de um interesse protegido pela norma. Para os naturalistas, há crime sem resultado. Para os normativistas, o resultado é elemento do delito. Para os primeiros, o resultado não se confunde com a ofensa ao interesse tutelado pela norma, tanto que existem os crimes de mero comportamento. Assim, o resultado, sob o aspecto da lesividade, não é a consequência do comportamento, mas sim valoração do efeito em face da antijuridicidade. Vamos tratar a seguir do nexo de causalidade. Como terceiro elemento do fato típico é a relação física, ou seja, material ou natural, que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado naturalístico. Vale dizer, a modificação do mundo exterior. Vamos a um exemplo. João pratica a conduta de atirar em Maria, a qual, em razão dos ferimentos sofridos pelos disparos desferidos por João, vem a falecer. Posso afirmar com certeza que existe nexo de causalidade entre a conduta de João e o resultado, morte de Maria. Assim sendo, o que liga a conduta de João à morte de Maria é o que chamamos de nexo de causalidade. Vale dizer que liga a conduta ao resultado. Para resolver a questão da relação de causalidade, o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, conhecida como a teoria da conditio sine qua non, segundo a qual causa é toda ação ou omissão anterior que contribui para a eclosão de um resultado, na forma do que dispõe o artigo 13, caput do nosso Código Penal.
Estatuto Penal Repressivo. Assim sendo, a lei atribui relevância causal a todos os antecedentes que se encontram na linha de produção do resultado, para se saber se uma ação é causa de um resultado, devemos excluí-la mentalmente da cadeia causal. Assim, se com a exclusão o resultado teria deixado de ocorrer, é considerada então causa. No exemplo já dado, se excluirmos os disparos de João, com certeza Maria não teria morrido. Desta forma, a conduta de João deu causa ao resultado morte de Maria. Caso contrário, não poderia ser considerada como causa. Trata-se do denominado procedimento hipotético de eliminação de Tilray, segundo o qual a mente humana considera um fenômeno condição de outro toda vez que, eliminado mentalmente, resulta impossível conceber-se o segundo fenômeno. O procedimento hipotético de eliminação deve ser bem empregado, sob pena de se incorrer em erros. Observe-se que esta teoria, considerada de forma extremada, pode levar a absurdos. No exemplo dado, teríamos que então responsabilizar pela morte de Maria a fabricante da arma, pois se esta não a tivesse fabricado, João não teria a adquirido e não teria matado Maria. Teríamos que responsabilizar o minerador que extraiu o minério, pois se este assim não tivesse agido, a empresa fabricante não teria fabricado a arma, João não a teria adquirido e não teria matado Maria. Vejam o absurdo que nós podemos chegar. Teríamos até mesmo que responsabilizar os pais de João, pois se este não tivesse sido gerado e nascido, não teria crescido, comprado uma arma que foi fabricada por uma empresa com o minério extraído do minerador, não teria também matado Maria. Chegaríamos ao absurdo dos absurdos de ter que responsabilizar os pais de Maria, pois se estes não a tivessem gerado, ela não teria nascido e não seria morta por João, que também foi gerado por seus pais, nasceu, cresceu, comprou uma arma que foi fabricada por uma indústria com o minério extraído do minerador. Vemos que esta teoria deve ser aplicada de forma temperada, com cautela, sob pena de cometermos injustiças e atrocidades. Assim, se com a supressão de determinado acontecimento, o resultado não tivesse ocorrido, e isto é importante, como ocorreu, considera-se causa. Passamos a alguns exemplos. O agente encontra a vítima já esfaqueada e prestes a morrer, ocasião em que lhe desfere novos golpes, produzindo-se a morte. Prova-se que os últimos golpes concorreram para o êxito letal.
Se suprimida a conduta do agente, ainda assim o resultado morte ocorresse, em virtude dos acontecimentos anteriores, parece, à primeira vista, que sua conduta não é considerada causa. Todavia, sem ela, o evento não teria ocorrido como ocorreu. Por isso é considerada causa. A grande crítica que se faz à teoria conditio sine qua non é em relação à sua extensão. A teoria da equivalência dos antecedentes situa-se apenas no plano físico, material, dentro da relação de causa e efeito. Estudemos então a relação de causalidade nos diversos delitos. Dispondo o artigo 13 do nosso Código Penal que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, a relação de causalidade só tem aplicação aos crimes que exigem a produção de um resultado. Portanto, existe relação de causalidade nos crimes materiais, face à existência de um resultado naturalístico. Também existe a relação causal nos crimes omissivos impróprios, pois o agente responde pelo resultado em razão do dever que é imposto pela norma. Não existe, entretanto, nos crimes formais e nos de mera conduta, pois nos primeiros a lei prevê apenas o comportamento e nos segundos não exige a produção de um resultado. Também não existe relação causal nos crimes omissivos próprios ou puros, ante a ausência de resultado naturalístico. No que concerne à causalidade na omissão, é importante ressaltar que nos crimes omissivos impróprios, ou também conhecidos como comissivos por omissão, de acordo com a redação do artigo 13, caput do nosso Código Penal, ao considerar causa toda ação ou omissão produtora do resultado, aparentemente o legislador teria adotado a teoria naturalista da omissão, equiparando a omissão a um fazer. Todavia, na realidade, o legislador adotou a teoria normativa, pois a omissão é um nada e, por isso, nada pode gerar. Esta conclusão encontra respaldo no parágrafo 2º do mesmo artigo, segundo o qual a omissão tem relevância causal quando presente o dever jurídico de agir. O omitente, embora não tenha causado resultado, responde pelo crime se estiver presente o dever jurídico de agir. Ausente o dever jurídico, não responde pelo crime. Vale dizer, desta forma, o dever jurídico incumbe a quem tenha, vejam que diz o artigo 13, parágrafo 2º, letra A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A letra B,
de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a letra C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ora, na primeira hipótese, letra A, tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O exemplo mais clássico deste dever é da mãe que deixa de alimentar o filho, que acaba morrendo por inanição. Evidente, responde por homicídio doloso ou culposo. Há descumprimento da obrigação legal, vale dizer, do que está previsto no artigo 1634 do novo Código Civil. Ou seja, do poder familiar, da tutela, da curatela e etc. Também tem o dever de agir quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o que estabelece o nosso artigo 13, parágrafo 2º, letra B. Encontra-se a pessoa, por contrato ou liberalidade, na posição de garantidor. Exemplo, a babá que, por negligência, permite a morte da criança por asfixia, que não cuida adequadamente do carrinho, e esse acaba se precipitando por uma ribanceira. Do salva-vidas, que deixa de salvar o banhista, que não sabe nadar. Ah, hoje está muito frio, não vou entrar na água, não. Do guia alpino, etc. Quando garante assumir um encargo voluntariamente, a posição de garantidor permanece, ainda que cessado o contrato. Assim sendo, o salva-vidas não pode deixar de salvar o banhista, que está se afogando em razão do término do seu horário de expediente, tendo ele permanecido na praia. Ah, não vou salvar não, já acabou meu horário. Acabou meu horário de trabalho, deixa o cara se afogar. Não pode, ele tem o dever de agir. Também tem o dever de agir aquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, quem desaparafusa as rodas de um carro tem o dever de impedir que seu proprietário sofra um acidente. Quem joga uma pessoa que não sabe nadar em uma piscina tem o dever de impedir que ela morra afogada. Vamos agora estudar a superveniência causal, restringindo a aplicação da teoria da conditio sine qua non. O legislador estabeleceu no parágrafo 1º do artigo 13 que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Sabe-se que a causa é toda a condição que atua paralelamente à conduta, interferindo no processo causal e, consequentemente, na produção do resultado. Assim, junto com a conduta do sujeito, podem ocorrer outras condutas, condições ou circunstâncias que interfiram no processo causal. A esse conjunto de situações dá-se o nome de causa. Assim, a causa pode ser
pré-existente, concomitante ou superveniente. Ainda, relativa ou absolutamente independente da conduta do sujeito. Para melhor compreensão, eu sei que realmente esse ponto é um ponto complexo, que demanda uma maior atenção dos senhores. Causa dependente é aquela que se origina da conduta, inserindo-se em sua linha normal de desdobramento causal. Exemplo, na conduta de atirar na vítima, encontram-se na mesma linha de desdobramento normal de causa e efeito a perfuração do órgão vital da vítima, a hemorragia, a parada respiratória e a morte. Devemos entender como causa independente aquela que escapa da linha normal de desdobramento causal da conduta, produzindo por si só o resultado. Vale dizer, não age em função da conduta. Já as causas absolutamente independentes são aquelas que têm origem totalmente diversa da conduta, produzindo, por este motivo, por si só o resultado. Tantas causas absoluta ou relativamente independentes podem ser pré-existentes, se situam no campo antes da conduta, concomitantes, ocorrem ao mesmo tempo da conduta, ou supervenientes, são posteriores à conduta. Desta forma, temos causa pré-existente absolutamente independente. Vale dizer, ocorre antes da conduta. Vamos exemplificar para que esta questão fique mais clara. B. Atira em C, que morre não em razão dos disparos, mas pelo envenenamento provocado por A no dia anterior. Ora, o envenenamento não possui relação com a conduta de B, logo é absolutamente independente. Assim, é causa pré-existente, por ser anterior ao disparo, é independente, pois produziu por si só o resultado, é absolutamente independente, porque não originou da conduta de B. Causa concomitante absolutamente independente. Surge ao mesmo tempo da conduta e produz por si só o resultado. Vamos exemplificar. A e B, um desconhecendo a conduta do outro. Ambos atiram em C, que morre exclusivamente em razão dos disparos da arma de A. Essa conduta tem origem totalmente diversa da conduta de B, estando desvinculada em sua linha normal de desdobramento causal. É independente porque, por si só, produziu o resultado. É absolutamente independente porque teve origem totalmente diversa da conduta de B. É concomitante porque atuou ao mesmo tempo da conduta de B. Outro exemplo, B atira em C, que vem a falecer exclusivamente em razão de um colapso cardíaco ocorrido ao mesmo tempo. Ora, não é demais lembrar do caso que nós podemos citar, do João. Lembram do João? O João resolve atirar em Maria.
neste momento em que João está atirando em Maria, cai um raio sobre a cabeça desta, que a transforma em um carvãozinho. É evidente que o raio não agiu em função da conduta de João. Vai ter poder assim lá longe. Imagina, se naquele momento em que ele vai atirar em Maria, ele resolve que caia um raio sobre a sua cabeça. Teria um poder assim extraordinário. Para que arma, então? É evidente que ele não fez com que caísse um raio sobre a cabeça de Maria. De modo que a causa é absolutamente independente da sua conduta. E será concomitante porque ocorreu ao mesmo tempo. Na causa superveniente, absolutamente independente, esta já atua após a conduta. Exemplo, B envenena C, que morre posteriormente esfaqueado por A. O fato posterior não tem qualquer relação com a conduta de B, sendo que por si só produziu o resultado. Assim é independente porque por si só produziu o resultado. É absolutamente independente porque a facada não tem relação com o envenenamento. É superveniente porque atuou após o envenenamento. Outro exemplo, B envenena C, que vem a falecer durante a refeição, em virtude de um desabamento. Ora, vejamos quais são as consequências do reconhecimento das causas absolutamente independentes. O problema resolve-se pelo caput do artigo 13 do nosso Código Penal, ocorrendo a exclusão do nexo de causalidade decorrente da conduta. O sujeito não responde pelo resultado morte, mas tão somente pelos atos até então praticados. Assim, nos exemplos, as causas da morte não têm relação com a conduta do sujeito. Não foi ele o responsável pela morte. Foi outra causa absolutamente independente. De sorte que B e João não responderão pelo resultado morte, mas tão somente por tentativa de homicídio. Suprimidas em mente as condutas do sujeito, ainda assim o resultado em concreto teria ocorrido. As condutas de B e de João não são conditio sine qua non do resultado. Já as causas relativamente independentes atuam em função da conduta. Sendo causas independentes, podem produzir o resultado por si sós, encontrando-se, porém, fora da linha normal de desdobramento causal. Entretanto, por serem apenas relativamente independentes, têm sua origem na própria conduta do sujeito. Temos como espécies as causas pré-existentes relativamente independentes, as quais atuam antes da conduta. Exemplo, B desfere um golpe de faca em C, que é hemofílico e vem falecer em face da conduta somada à especial condição fisiológica da hemofilia. O golpe por si só não seria suficiente para produzir o resultado letal, de modo que a hemofilia atuou de forma independente e produziu o resultado. O procedimento patológico, contudo, foi desencadeado pela conduta, golpe
de faca, sendo, portanto, apenas relativamente independente. Por ser causa que existia antes da agressão, denomina-se pré-existente. Temos ainda causas concomitantes relativamente independentes, as quais atuam ao mesmo tempo da conduta. Exemplo, B atira em C, que no mesmo instante sofre um colapso cardíaco, comprovando-se que a lesão acelerou o êxito letal. A causa do óbito foi a parada cardíaca e não a hemorragia causada pelo projétil. Assim, é independente porque produziu o resultado por si só. É relativamente independente porque teve origem a partir da conduta. É concomitante porque atuou ao mesmo tempo desta. Vamos exemplificar. B atira em C, que leva um susto e morre de colapso cardíaco. O tiro provocou o susto, que provocou a morte. Finalmente, temos então a causa superveniente relativamente independente. Esta atua após a conduta. Exemplo, C sofre um atentado, é levado ao hospital, em uma ambulância, sofre um acidente no trajeto, sendo que esta ambulância cai no rio e este morre afogado. A causa é independente, porque a morte decorreu do afogamento, provocado este pelo acidente e não pelo atentado. A independência da causa é apenas relativa, porque se não fosse o atentado, a vítima não teria morrido a caminho do hospital. É superveniente porque atuou posteriormente à conduta. Podemos citar outros exemplos, como o caso do motorista de ônibus, que causa um acidente batendo em um poste, sendo que logo em seguida, já fora do ônibus, um passageiro é atingido pela descarga elétrica de um fio caído ao chão e vem a morrer. Ora, outro exemplo é o caso da vítima, que leva um tiro e morre no hospital em virtude de queimaduras decorrentes de um incêndio. Estudemos então de forma resumida as consequências das causas relativamente independentes. Nas causas pré-existentes e concomitantes, o problema se resolve pelo caput do artigo 13 do nosso Código Penal, pois o nexo causal entre a conduta e o resultado não é rompido e o agente responde pelo crime, exceto se não tiver atuado com dolo ou culpa. Assim, nos exemplos dados, as causas hemofilia e colapso cardíaco não excluem a linha de desdobramento físico, iniciada pelas condutas, de sorte que os agentes respondem pelo resultado. Já nas causas supervenientes, o agente responde tão somente pelos atos já praticados, nos termos do parágrafo 1º do artigo 13. Alguns doutrinadores entendem que há exclusão do nexo de causalidade. Damásio,
entende que não há rompimento do nexo causal. Ou ele existe ou não existe. A bem da verdade, o nexo existe, mas como a conduta do sujeito não produziu o resultado, por si só, há exclusão da imputação. Temos outro exemplo que pode ser citado de uma vítima de uma facada que falece no hospital de infecção decorrente de imperícia ou negligência médica. Neste caso, a conduta do médico está em posição de homogeneidade em relação à conduta do sujeito. Por outro lado, no mesmo exemplo, se o médico aplica veneno no hospital e mata a vítima, o sujeito não responde pelo resultado. Ora, no caso da vítima, dos disparos, que falece no hospital em razão de um desabamento, há dois cursos causais. Um que ocorre entre os disparos e o ferimento, e outro entre as lesões decorrentes do desabamento e a morte. Já no caso da vítima de facada, que falece em razão da perícia médica, há um único curso causal, que vai desde a lesão decorrente da facada até o resultado morte. Neste último caso, a própria lesão provocada pela facada é que acabou levando a vítima à morte. No primeiro, a causa mortes foram as lesões decorrentes do desabamento e não dos disparos. De forma resumida, temos então que as causas absolutamente independentes em relação à conduta do sujeito podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Estas excluem o nexo causal, na forma do artigo 13 do nosso Código Penal. O sujeito só responde pelos atos até então praticados. Vejam, isto é fácil de memorizarmos. Então, primeiramente, nós vamos verificar o quê? Se a causa é absoluta ou se é relativamente dependente. Se for absoluta, não importa se ela é pré-existente, concomitante ou superveniente. O agente não responde pelo resultado. Então, detectando que a causa é absolutamente independente, de plano, nós já responderemos. Não responde pelo resultado por força do que estabelece o artigo 13, caput, do nosso Código Penal. Assim sendo, se eu verificar que se trata de uma causa absolutamente independente, independente de ser esta pré-existente, concomitante ou superveniente, já saberei que haverá exclusão do nexo causal, pois a conduta não produziu resultado, e sim esta causa, havendo assim exclusão do nexo na forma do artigo 13, caput, do Código Penal. Percebam a importância que o primeiro passo que nós temos que tomar no estudo desta matéria é separar as causas em absoluta e relativamente independentes. Se fizermos isso, não teremos dificuldade. As causas relativamente independentes, em relação à conduta do sujeito, podem ser pré-existentes e concomitantes. Nestas, o resultado é imputável, não havendo exclusão do nexo
causal. Já nas supervenientes, o resultado não é imputável, na forma do artigo 13, parágrafo 1º. O sujeito só responde pelos atos até então praticados. Vale dizer que, volto a repetir para que isto fique bem claro, nas causas absolutamente independentes, o sujeito não responde pelo resultado. E isto independente de serem elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Nas causas relativamente dependentes, somente na causa superveniente, relativamente independente, o sujeito não responde pelo resultado. Então, irá ele responder nas causas relativamente independentes, pré-existentes e concomitantes. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Não se esqueçam de revisar toda a matéria estudada. Como disse, a matéria é complexa e demanda um esforço extraordinário por parte dos senhores. Espero que os senhores retomem os pontos que não ficaram claros, que tiverem dúvidas, e acompanhando sempre o estudo com o nosso instrumento de trabalho, que é o Código Penal.